Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é O Coração Denunciador, de Edgar Allan Poe. Um conto assustador do mestre do horror, também encontrado pelas traduções Coração Revelador, Coração Delator e ao melhor estilo romance gótico, não, gótico americano. É isso aí, voltamos ao nosso queridinho aqui do Leitura de Ouvido, Edgar Allan Poe. Boa leitura. O Coração Denunciador, de Edgar Allan Poe. Tradução de Oscar Mendes. É verdade. Tenho sido e sou nervoso, muito nervoso, terrivelmente nervoso. Mas por que ireis dizer que sou louco? A enfermidade me aguçou os sentidos, não os destruiu, não os entorpeceu. Era penetrante, acima de tudo, o sentido da audição. Eu ouvia todas as coisas, no céu e na terra. Muitas coisas do inferno ouvia. Como então sou louco? Prestai atenção e observai quão calmamente vos posso contar toda a história. É impossível dizer como a ideia me penetrou primeiro no cérebro. Uma vez concebida, porém, ela me perseguiu, dia e noite. Não havia motivo, não havia cólera. Eu gostava do velho. Ele nunca me fizera mal, nunca me insultara. Eu não desejava seu ouro. Penso que era o olhar dele. Sim, era isso! Um de seus olhos se parecia com o de um abutre, um olho de cor azul pálido que sofria de catarata. Meu sangue se enregelava sempre que ele caía sobre mim, e assim, pouco a pouco, bem lentamente, fui me decidindo a tirar a vida do velho, e assim, libertar-me daquele olho para sempre. Ora, aí é que está o problema. Imaginais que sou louco. Os loucos nada sabem. Deveríeis, porém, ter me visto. Deveríeis ter visto como procedi cautelosamente. Com que prudência, com que previsão, com que dissimulação lancei mãos à obra. Eu nunca fora bondoso para com o velho do que durante a semana inteira antes de matá-lo. E todas as noites, por volta da meia-noite, eu girava o trinco da porta de seu quarto e abria-a. Oh, bem devagarinho. E depois, quando a abertura era suficiente para conter minha cabeça, eu introduzia uma lanterna com tampa, toda velada, bem velada, de modo que nenhuma luz se projetasse para fora, e em seguida enfiava a cabeça. Oh, teríeis rido ao ver como a enfiava habilmente. Movia-a lentamente, muito, muito lentamente, a fim de não perturbar o sono do velho. Levava 1 hora para colocar a cabeça inteira além da abertura, até podê-lo ver deitado na cama. Ah, um louco seria precavido assim? E depois, quando minha cabeça estava bem dentro do quarto, eu abria a tampa da lanterna cautelosamente. Oh, bem cautelosamente. Sim, cautelosamente, porque a dobradiça rangia. Abria, só até permitir que apenas um débil raio de luz caísse sobre o olho de abutre. E isso eu fiz durante 7 longas noites. Sempre precisamente à meia-noite, e sempre encontrei o olho fechado. Assim era impossível fazer a minha tarefa, porque não era o velho que me perturbava, mas seu olho diabólico. E todas as manhãs, quando o dia raiava, eu penetrava atrevidamente no quarto e falava-lhe sem temor, chamando-o pelo nome com ternura e perguntando como havia passado a noite. Por aí vedes que ele precisaria ser um velho muito perspicaz para suspeitar que todas as noites, justamente às 12 horas, eu o espreitava enquanto dormia. Na 8ª noite, fui mais cauteloso do que de hábito ao abrir a porta.
O ponteiro dos minutos de um relógio mover-se-ia mais rapidamente do que meus dedos. Jamais antes daquela noite sentira eu tanto a extensão de meus próprios poderes, de minha sagacidade. Mal conseguia conter meus sentimentos de triunfo. Pensar que ali estava eu a abrir a porta pouco a pouco e que ele nem sequer sonhava com os meus atos ou pensamentos secretos. E com gosto entre os dentes a essa ideia, e talvez ele me tivesse ouvido, porque se moveu de súbito na cama, como se assustado. Pensais talvez que recuei? Não, o quarto dele estava escuro como piche, espesso de sombra, pois os postigos se achavam hermeticamente fechados por medo aos ladrões. E eu sabia, assim, que ele não podia ver a abertura da porta. Continuei a avançar cada vez mais, cada vez mais. Já estava com a cabeça dentro do quarto e a ponto de abrir a lanterna, quando meu polegar deslizou sobre o feixe de lata e o velho saltou na cama gritando: "Quem está aí?" Fiquei completamente silencioso e nada disse. Durante 1 hora inteira, não movi um músculo. E por todo esse tempo não o ouvi deitar-se de novo. Ele ainda estava sentado na cama, à escuta. Justamente como eu fizera, noite após noite, ouvindo a ronda da morte próxima. Depois, ouvi um leve gemido e notei que era o gemido do terror mortal. Não era um gemido de dor ou de pesar, oh não! Era o som grave e sufocado que se ergue do fundo da alma quando sobrecarregada de medo. Bem conheci esse som. Muitas noites, ao soar a meia-noite, quando o mundo inteiro dormia, ele rompia de meu peito, aguçando com seu eco espantoso os terrores que me aturdiam. Disse que bem o conhecia. Conheci também o que o velho sentia e tive pena dele, embora abafasse um riso no coração. Eu sabia que ele ficara acordado desde o primeiro leve rumor, quando se voltara na cama. Daí por diante, seus temores foram crescendo. Tentará imaginá-lo e sem motivo, mas não fora possível. Dissera a si mesmo: é só o vento na chaminé? Ou é só um rato andando pelo chão? Ou foi apenas um grilo que cantou um instante só? Sim, ele estivera tentando animar-se com essas suposições, mas tudo fora em vão, tudo em vão. Porque a morte, ao aproximar-se dele, projetara sua sombra negra para a frente, envolvendo nela a vítima. E era a influência tétrica dessa sombra não percebida que o levava a sentir, embora não visse nem ouvisse, a sentir a presença da minha cabeça dentro do quarto. Depois de esperar longo tempo com muita paciência, sem ouvi-lo deitar-se, resolvi abrir um pouco, muito pouco, a tampa da lanterna. Abri-a, podeis imaginar quão furtivamente, até que, por fim, um raio de luz apenas, tênue como o fio de uma teia de aranha, passou pela fenda e caiu sobre o olho de abutre. Ele estava aberto, todo plenamente aberto, e ao contemplá-lo, minha fúria cresceu. Vi-o com perfeita clareza, todo de um azul desbotado, com uma horrível película a cobri-lo, o que me enregelava até a medula dos ossos. Mas não podia ver nada mais da face ou do corpo do velho, pois dirigia a luz como por instinto sobre o maldito lugar. Ora, não vos disse que apenas é superacuidade dos sentidos aquilo que erradamente julgais loucura? Repito, pois que chegou a meus ouvidos um som baixo, monótono, rápido como de um relógio quando abafado em algodão. Igualmente, eu bem sabia que o som era o bater do coração do velho. Ele me aumentava a fúria, como o bater de um tambor estimula a coragem do soldado. Ainda aí, porém, refreei-me e fiquei quieto,
Tentei manter tão fixamente quanto pude a réstia de luz sobre o olho do velho. Entretanto, o infernal tã do coração aumentava. A cada instante ficava mais alto, mais alto, mais alto, mais rápido. O terror do velho deve ter sido extremo. Cada vez mais alto, repito, a cada momento. Prestais-me bem atenção? Disse-vos que sou nervoso. Sou. E então, àquela hora morta da noite, tão estranho ruído excitou em mim um terror incontrolável. Contudo, por alguns minutos mais, dominei-me e fiquei quieto. Mas o bater era cada vez mais alto. Julguei que o coração ia arrebentar. E depois, nova angústia me aferrou. O rumor poderia ser ouvido por um vizinho. A hora do velho tinha chegado. Com um alto berro, escancarei a lanterna e pulei para dentro do quarto. Ele guinchou mais uma vez só. Num instante, arrastei-o para o soalho e virei a pesada cama sobre ele. Então, sorri alegremente por ver a façanha realizada. Mas durante muitos minutos, o coração continuou a bater com um som surdo. Isso, porém, não me vexava. Não seria ouvido através da parede, afinal, cessou. O velho estava morto. Removi a cama e examinei o cadáver. Sim, era uma pedra, morto como uma pedra. Coloquei minha mão sobre o coração e ali mantive durante alguns minutos. Não havia pulsação. Estava petrificado. Seu olho não mais me perturbaria. Se ainda pensais que sou louco, não mais o pensareis quando eu descrever as sábias precauções que tomei para ocultar o cadáver. A noite avançava e eu trabalhava apressadamente, porém em silêncio. Em primeiro lugar, esquartejei o corpo. Cortei-lhe a cabeça, os braços e as pernas. Arranquei depois 3 pranchas de soalho do quarto e coloquei tudo entre os vãos. Depois recoloquei as tábuas com tamanha habilidade e perfeição que nenhum olhar humano, nem mesmo dele, poderia distinguir qualquer coisa suspeita. Nada havia a lavar, nem mancha de espécie alguma, nem marca de sangue. Fora demasiado prudente no evitá-las. Uma tina tinha recolhido tudo. Terminadas todas essas tarefas, eram já 4 horas. Mas ainda estava escuro como se fosse meia-noite. Quando o sino soou a hora, bateram na porta da rua. Desci para abri-la, de coração ligeiro, pois que tinha eu agora a temer? Entraram 3 homens, que se apresentaram com perfeita mansidão, como soldados de polícia. Fora ouvido um grito por um vizinho durante a noite. Despertara-se a suspeita de um crime. Tinha sido formulada uma denúncia à polícia e eles, soldados, tinham sido mandados para investigar. Sorri, pois, que tinha eu a temer. Dei as boas-vindas aos cavalheiros. O grito, disse eu, fora meu mesmo, em sonhos. O velho, relatei, estava ausente no interior. Levei meus visitantes a percorrer toda a casa. Pedi-lhes que dessem busca completa. Conduzi-os, afinal, ao quarto dele. Mostrei-lhes suas riquezas em segurança intactas. No entusiasmo de minha confiança, trouxe cadeiras para o quarto e mostrei desejos de que eles ficassem ali para descansar de suas fadigas, enquanto eu mesmo, na desenfreada audácia de meu perfeito triunfo, colocava minha cadeira precisamente sobre o lugar onde repousava o cadáver da vítima. Os soldados ficaram satisfeitos. Minhas maneiras os haviam convencido. Sentia-me singularmente à vontade. Sentaram-se e, enquanto eu respondia cordialmente, conversaram coisas familiares. Mas dentro em pouco senti que ia empalidecendo e desejei que eles se retirassem. Minha cabeça doía e parecia-me ouvir zumbidos nos ouvidos. Eles, porém, continuavam sentados e continuavam a conversar. O zumbido tornou-se mais distinto, continuou e tornou-se ainda mais perceptível.
Eu falava com mais desenfreio para dominar a sensação. Ela, porém, continuava e aumentava sua perceptibilidade, até que afinal descobri que o barulho não era dentro de meus ouvidos. É claro que então a minha palidez aumentou sobre posse, mas eu não falava ainda mais fluentemente num tom de voz muito elevado. Não obstante, o som se avolumava. O que podia eu fazer? Era um som grave, monótono, rápido, muito semelhante ao de um relógio envolto em algodão. Respirava com dificuldade e, no entanto, os soldados não ouviram. Falei mais depressa ainda, com mais veemência, mas o som aumentava constantemente. Levantei-me e fiz perguntas a respeito de ninharias, num tom bastante elevado e com violenta gesticulação, mas o som constantemente aumentava. Por que não se iam eles embora? Andava pelo quarto acima e abaixo com largas e pesadas passadas, como se excitado até a fúria pela vigilância dos homens. Mas o som aumentava constantemente. Oh Deus, que poderia eu fazer? Espumei, enraiveci-me, praguejei. Fiz girar a cadeira sobre a qual estivera sentado e arrastei-a sobre as tábuas. Mas o barulho se elevava acima de tudo e continuamente aumentava. Tornou-se mais alto, mais alto, mais alto. E os homens continuavam ainda a passear satisfeitos e sorriam. Seria possível que eles não ouvissem? Deus Todo-Poderoso, não, não! Eles suspeitavam, eles sabiam. Estavam zombando do meu horror. Isso pensava eu e ainda penso. Outra coisa qualquer, porém, era melhor que aquela agonia. Qualquer coisa era mais tolerável que aquela irrisão. Não podia suportar por mais tempo aqueles sorrisos hipócritas. Sentia que devia gritar ou morrer. E agora, de novo, escutai mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Vilões! Trovejei. Não finjam mais. Confesso o crime. Arranquem as pranchas. Aqui, aqui. Ouçam o batido do seu horrendo coração. E este foi o Coração Denunciador, de Edgar Allan Poe. Denunciou o nosso narrador também, né? Posso largar uma coisa interessante sobre esse conto, assim, só pra começar? Que não se sabe se o narrador é homem ou mulher, né? Não deixa claro em nenhum momento isso. Então fica... Explodiu minha mente fica aí a curiosidade, né? Se era homem ou se era Uma mulher. coisa importante pra falar é que todos os contos do Poe são narrados em primeira pessoa. Todos, sem exceção. E é normalmente esse narrador inominado, né? E a gente não sabe aqui se o sexo mesmo, boa. Mas eu acho que é um homem, eu traz voto no muito homem. das experiências dele, né? Acho que por isso que ele narra tanto, que é tanto em primeira pessoa. E é muito... E também nenhum dos dois personagens tem muitas características, não é falado nada sobre os dois, assim. Então é tipo aquele devaneio ali da cabeça dele, que ele fica o conto inteiro provando, não que ele é inocente, né? Mas ele fica tentando provar que ele não é insano. Como eu tomei o narrador como um homem, eu vou tratar como cara, tá? Então, não, só deixei a curiosidade também. Acho que, né, sei lá, porque pela nossa criação, né, a gente imagina total, adorei tua análise. A gente não imagina uma mulher, mas, né, Nossa. Poderia ser. Claro que poderia, até porque a mulher se incomoda com às vezes mais com coisa da aparência, porque é um cara, vou dizer assim, que queria se libertar de um olho com catarata. O problema é que o olho não era o dele, né? Era de outra pessoa. Daí é difícil. Aí a solução é... então é isso? É o olho azul? E ele chega a falar que é catarata. Não, eu perdi Presta esse atenção, detalhe. escuta de novo. Perdi esse detalhe. Sim, então, ele quer se libertar. Ele gosta do velho, fala que não deseja a fortuna do velho, não quer nada do velho, não tem nada contra ele, a não ser que não suporta olhar aquele olho com catarata, né? Aquela cortina olho azul. de corvo, né?
que ele fala. Boa também. De abutre. Dá pra fazer essa relação. Mas eu sei que no original em inglês ele usa olho de corvo mesmo. Então fica aí ele mais uma vez, né, a característica do Edgar Allan Poe de sempre trazer corvo nas histórias dele. Sim, interessantíssimo. Então, e o que eu quero, assim, expor aqui, né, contar da minha segunda leitura, que eu acho que as segundas leituras são espetaculares, que a primeira é tudo novidade, na segunda você pega coisas assim que, nossa, né. Sim, é verdade. Pra mim, como ele conta ali, ele, né, o cara, desde o começo que ele tem uma audição aguçada, então dos 5 sentidos a agução dele é infernal, né, ele fala, minha audição é infernal, é muito aguçada, pra mim que mesmo no ato dele matar o cara, é o coração dele mesmo que ele tá ouvindo. Porque no final é o coração dele que ele escuta. Faz sentido. Pensa, mesmo. O cara tá esquartejado embaixo da casa, né? Tá morto, enterrado. Que dá a entender que é um elemento sobrenatural, mas tem essa leitura aí também, né? E mostra que os policiais que estão ali estão super de boa, dando risada. Verdade, então, quem tá angustiado é ele mesmo, que ele vai ficando, olha, eles sabem. E é o coração dele que sai do compasso, ele não suporta ouvir o próprio coração e acaba se denunciando, né? Boa análise mesmo. Aí vem aí matou a charada. Coração denunciador. O próprio coração dele denunciou. E isso da hipersensibilidade o Edgar Allan Poe traz em outros contos também, né? Então, aí tem uma coisa muito profunda no pano de fundo que eu fui estudar ali várias paradas e o espiritismo e o magnetismo estavam surgindo na América do Norte. Assim, o berço estava pronto, né? Surgiu, na verdade, em 1857, o conto é de 43. Em 57 saiu o livro em si, né? O livro dos espíritos lá do Allan Kardec. Só que essa coisa, parece que o personagem narrador, ele tem também essa mediunidade. Ele sente, o sentido da audição dele é aguçado, né? A gente sabe que os médiums, alguns veem, outros escutam mais, etc. Então fica no ar, porque em alguns contos do Poe, ele trata hipnose, trata reencarnação. E nesse ficou assim, de leve isso, assim, pincelado. Eu sei que hipersensibilidade é uma condição de saúde mesmo, que algumas pessoas têm, né? Não sei. Pode falar do lado da ciência, deixa o lado do espiritual. Não sei qual que é o nome direito disso, mas eu sei que até tem uma tia próxima que ela tinha isso, ela ouvia os batimentos do coração, assim, enfim. Sério? E recentemente a Dolores no Encanto tem isso. Então... No filme da Disney. da Pixar ali. Verdade. Ela super escuta, muito. Então é uma condição... A gente vê isso muito nas histórias do Edgar Allan Poe, de ele trazer doenças, assim, que faz esse paralelo com o sobrenatural na história, né? E eu acho que isso é muito marcado também porque ele sofreu muito com doenças em pessoas próximas dele ali, né? A mulher dele morreu muito jovem de tuberculose, era 24 anos ela tinha, e o Edgar Allan Poe morreu logo 2 anos depois. A mãe dele havia morrido também dessa doença quando ele tinha 3 anos de vida. É verdade, bem lembrado. Então ele tinha esse contato com essas doenças aí que cercavam ele, né? E muitas doenças ele traz pra dentro das histórias, né? Sim. E o legal é que ele cruza com o sobrenatural, assim, com o inexplicável também. E o maior medo dele era ficar louco de fato mesmo, né? Porque a irmã adotiva dele era descompensada, assim, mentalmente, e ele tinha esse medo, né? Porque cresceu com aquilo, enfim. O que é super legal nos personagens do Poe é que, e por isso que falam, vou colocar as claras aqui, né? Falam que ele foi o renovador, né? Do gótico, o renovador do terror, né? E dos romances de morte, de mistério e tudo mais. Diz que foi o criador do gênero policial também. Criador do policial e o renovador desses outros gêneros. Por que ele foi o renovador? Enquanto as outras histórias, de modo geral, né? Incutem o medo pelo que tá externamente... O Poe faz o quê? O medo tá no personagem. Então ele pega o herói e tudo acontece no mundo do herói.
jogando pra fora, né? Então tá tudo na cabeça. Não é aquele medo externo, não tem algo ali na porta ou na janela ou no escuro, que é muito presente nesse conto, né? Essa coisa de brincar com a lanterna, né? Muito aterrorizante, né? Dele entrar devagarinho. Não, você imagina a loucura, né? Eu achei isso um detalhe muito rico, assim, quando ele fala que ele ficou 1 hora pra abrir uma frestinha da porta. Então você imagina uma coisa muito assustadora, né? Tipo, o cara metendo a cabeça ali milímetros por 1 hora pra chegar, pra ter a cabeça enfiar inteira dentro do quarto. Então era um cara muito creepy, né? Muito, e toda meia-noite também ele fazia isso, né? Toda meia-noite. Aí a gente tem ali incutida essa coisa da insônia, né? Ou do pesadelo acordado, né? Que é algo que esse narrador sofria também, né? A gente sabe que muitas histórias do Poe surgiram dos próprios pesadelos dele, né? Então é legal a gente fazer essa leitura. E na oitava noite é o que acontece, o fato em si, né? Que se consuma. Sim. Que ele se alivia. Ele até usa o termo que eu me liberto do olho com catarata. Que nunca mais vou ver. Então não era o cara, era o olho que incomodava. Foi daí não deixa claro nada ali, né? Se ele era o cuidador, se ele era... Tem muita gente que fala também que era o pai dele. Enfim, tem várias leituras, né, que você pode fazer. O Edgar Allan Poe não revela, e aí tá a beleza do texto, né? Não contar tudo. Então, acho que tem até uma frase dele que é never explain nunca explique nada. Nunca explique nada. Never explain anything. Acho que é bem isso. E daí eu perdi a linha de pensamento agora. Não, é extraordinário isso que você falou. Tem muitas leituras mesmo profundas. Sim, lembrei. Que ele o jeito que ele da morte, né? Ele joga a cama em cima. E sufoca. É uma morte assim meio estranha. E não é tão gráfica, né? Não é uma coisa que acontece assim, tipo, muito literal. E parece que até meio que foi acidental, assim, naquele surto de raiva, assim, que ele virou. E daí depois que vem a descrição bem literal, né? Dele esquarteja, faz esquartejamento, tudo mais. E você vê, assim, onde esse escritor chegou naquela época, né? Eu não sei se dá de fazer algum paralelo com outro autor que fazia esse tipo de descrição gráfica, assim. Mas eu imagino que ele assustou muitas senhorinhas naquela época. Imagino que sim. E esse lance dele jogar a cama em cima, né, do velho, antes de... Até que ele que o coração para de bater, isso fica claro, né? Ele usa uma analogia em 2 momentos no texto, como se fosse um relógio envolto em algodão. Verdade. E daí esse lance de jogar a cama é uma forma de abafar o barulho, né? Até o termo que ele usa é super acuidade dos sentidos, né? Então tem a ver também. Nossa, né? Tudo a ver, verdade, bem observado. E isso aí também você... Só na segunda e terceira leitura pra observar. Com certeza. Você também consegue traçar uma relação com o Poço e o Pêndulo, né? Que também tem muito isso da hipersensibilidade, assim, do narrador ali preso e o pêndulo descendo cada vez mais, e também não é explicado no final. Ele dá um disclose ali, ele chega a explicar algumas coisas, mas durante o conto inteiro nada é explicado por que aquele cara tá ali, por que tem um pêndulo descendo em direção a ele, né? E esse negócio do som é muito claro também ali, esse negócio de um som que vai aumentando. Então esse clímax que o Poe vai construindo assim até chegar no final da história é muito legal, assim, essa narrativa, né? Muito cinematográfica também. Porque esses sons todos, na verdade, estão dentro do personagem que tá narrando. E a gente já tem essa ideia de pêndulo no Corvo, no Nevermore, Nevermore, Nevermore. Repetição, né? E a gente tem aqui de novo essa coisa do coração. Tum, tum. Repetição, né? Tudo bem claro. Nossa! Mais uma vez, né? O Edgar Allan Poe, ele não joga a palavra fora, né? Todas as palavras estão ali dando sentido pra história, que é assim, digamos, o ápice, né, da escrita. Não tem uma palavra que você consiga tirar ali, né, que tá sobrando, não tem uma barriga, tudo tá fazendo... tudo tem a sua função, né, bem certinho. E por isso também... Dizem, né, que ele tinha dificuldade em fazer textos longos, e esse é um dos emblemáticos textos curtos dele, né, que a gente ali em menos de 20 minutos faz essa leitura, escutou mesmo, né, na interpretação,
E ele foi o mestre do texto curto. Dizia-se que ele tinha essa dificuldade de fazer texto longo. E nesse texto curto, enxuto, mas tão aterrorizante, né? Tipo, é um texto nevrógico, né? Tipo, você fica ali... Ai, meu Deus. Né? Vai se segurando. Não acredito que isso vai acontecer. E foi muito legal isso que você falou do texto curto, porque o Edgar Allan Poe, ele foi quem inventou o termo short story. Então, ele que inventou a palavra, digamos que o conceito do conto, né? Como a gente conhece, veio dele com essas histórias, porque ele tinha muita... Ele tinha acreditava que você tinha que ler numa sentada, assim. Não é sentado o termo certo, mas que tinha que ser possível de você ler ali a história numa pegada, né? Sem precisar voltar de novo. Então por isso que tem também esse clima que vai aumentando, porque imagine você chegar ali em certo ponto numa história do Poe e você, vou parar de ler, vou fazer outra coisa, né? Não dá, porque ele vai aumentando a tensão e você tem que continuar lendo, né? De qualquer forma, não dá pra você parar no meio e depois, né? Se foi a história. Eu considero A Queda da Casa de Usher e O Poço e o Pêndulo narrativas compridas, assim, sabe? Elas são compridas, mas talvez sejam compridas como a gente conhece conto hoje, né? Se você pensar naquela época que não existia esse conceito do conto, as pessoas conheciam, enfim, poemas e romances, né? Devem ter pensado, pô, o cara fez um romance tão pequenininho assim, né? Que dá pra você sentar e ler. É verdade. Então a gente pode enxergar por esse prisma, né? Se for considerar uma leitura que você faz em uma hora, é uma leitura rápida. É uma leitura rápida, é verdade. É um conto considerado longo hoje pros padrões de conto que a gente tem, mas, né, é rapidinho ali, e é uma história que vai crescendo, né? Super envolvente. Eu listei algumas coisas aqui dessa... Claro, ele fez essa renovação do romance negro, né, que é o romance gótico, por tudo isso que a gente tá falando. E apesar do texto ser curto, como a gente já bem explanou, é um texto onde, você falou, não tem barriga, não tem repetição, só que o que eu vejo de semelhança em alguns dos textos que a gente trouxe dele é essa necessidade do narrador falar que não está louco. Sim. Nesse a gente teve uns 2 momentos, eu acho. É muito legal o jeito que ele explica, acho que até mais, talvez, porque ele fica o conto inteiro, assim, você acha que uma pessoa louca seria tão meticulosa pra fazer tudo isso, né? E ele vai falando. O que ele afirma com todas as letras na primeira frase, eu sou nervoso. Muito nervoso. Ele até usa muito, né? Eu uso esse advérbio ali de intensidade pra dizer que ele é. E o conto não começa também com a palavra verdade, eu sou nervoso? Vamos ver. Vamos tirar a dúvida. Tá aqui o livro, então tá nesse livro, né? Contos de terror. Sempre que eu mostro fica bom, né? Porque o foco tá em nós, né? Sei que tá no YouTube aí, vai conseguir ver. Contos de terror de mistério e morte. Isso, o que eu lembro, acho que tem verdade. Olha, só tua memória. É verdade, tenho sido nervoso, muito nervoso. Então começa já entregando, né? Então é verdade tudo isso que eu fiz. Então conto, por isso que a gente fala, né? Edgar Allan Poe não usa palavras por acaso, né? Já tipo assim, ele começa já dizendo, eu não sou um cara legal, tipo, eu sou meio que um bad guy mesmo então, por isso que na história ele não tenta provar a inocência dele, ele tenta provar que ele não é louco. Muito bem notado. E nessas coisas todas que a gente lista, né, sobre quem estuda ele, aparece o termo dicotomia psíquica. Até quem traz esse termo é o tradutor aqui, ele faz uma apresentação... Dicotomia psíquica. Curta, mas profunda, né, que é o Oscar Mendes, é bem legal a apresentação. E daí eu anotei aqui, vou jogar pra gente debater. Inteligência aguda e racionalista, metafísica e física... isso aí tem bastante. Intuição poética e raciocínio matemático juntos. Incrível isso, amei. De tudo que eu anotei, o que eu mais gostei. Frio e desapaixonado. Em alerta, apreciando o desenvolvimento das fobias e dos terrores. Isso é muito presente em todos os textos, mas nesse acho que é o top, assim, pra perceber isso. Né?
Eu tiraria o desapaixonado, ou é apaixonado? Não, é desapaixonado. Porque eu acho Frio e desapaixonado. Porque eu acho que o Poe, ele traz bastante o amor dentro das histórias dele, né? Tá. Aqui a explicação é que ele nunca trabalha a sensualidade no sentido de amor carnal, assim. A gente não tem atos consumados nos textos dele. Verdade. Sempre aquele amor não tem erotismo. Inalcançável, né? E aquele amor muito na cabeça do narrador. Né? Isso, nessa pegada. E tudo isso marca essa personalidade, então, do Poe, né? Na visão do Oscar Mendes, eu adorei isso aqui, eu acho muito legal. E a gente é acostumado a ouvir que ele era alcoólatra. Na verdade, o termo bonito pro que ele tinha é dipsomania, que é uma necessidade incontrolável de consumir álcool. Dipsomania. Tô tentando entender qual que é a diferença entre alcoólatra e dipsomania. Eu acho que... Porque diz assim, que o Poe, ele já nasceu com os genes do alcoolismo. Porque o pai dele era. Sabe, é louco? Isso é inclusive comprovado até. Eu li um artigo uma vez que se você começar a beber mais ou menos na idade, tipo, seu pai for alcoólatra e você, ou a mãe, né? E mais ou menos na mesma idade que eles começaram a beber, você começar também, há grandes chances de você se tornar alcoólatra também. Nossa. Então tem um pouco de lance de hereditariedade. Não sei até qual nível, né? Mas eu já ouvi falar que tem. Né? E eu tenho uma curiosidade sobre ele que diz que ele tinha um gato siamês. E quando ele escrevia os poemas, ele escrevia com o gato no ombro dele. Uau! Então pode ser verdade ou pode ser só, né, o pessoal querendo poetizar mais ainda, né, a vida dele, mas tem isso. Só os poemas ou os contos também? Olha, acho que só os poemas. Conto é muito. Gato vem, agora eu vou fazer um poema. O conto é muito longo. Se fosse um corvo... Então daí o corvo, ele se inspirou... muitos falam que por ele e o Charles Dickens ser contemporâneos, né? E o Charles Dickens tinha um corvo de estimação. E daí o Edgar Allan Poe se inspirou no romance do Charles Dickens e falava bastante do corvo e disse que para fazer o poema do corvo, The Raven, né? Ele se inspirou no Charles Dickens. Que legal. Muito bom, e assim, super acuidade dos sentidos é o que o texto do Poe provoca na gente, né? Porque esse do coração, Sim, verdade. Eu encontrei mais uma... a gente já falou sobre a biografia dele nos episódios anteriores, então, no William Wilson, né? A gente abriu a biografia dele bem, então se você voltar ali no conto William Wilson, que trata muito do duplo, né? William Wilson, então volta ali e escuta também, que é muito bacana. A gente trata a biografia dele, da morte, enfim. Mas eu descobri mais uma informação sobre a morte dele, que muitas pessoas desconfiam que ele foi vítima de coping, acho que é o termo correto, que era uma prática que era feita naquela época de você dopar uma pessoa e fazer ela votar várias vezes em diversas sessões. Então, para agariar mais votos para determinado candidato político. Então diz... votar, não voltar. Isso, para você votar. Então, muita gente fala que ele foi vítima disso porque ele andou alguns dias sumidos e depois foi visto vagando com roupas de outra pessoa. Sim. Né? E ali próximo da morte. Então, e meio, né, dopado, assim. Então... Gente que fala que ele foi vítima disso aí. Nossa. E, sei lá, né? A gente nunca vai saber, na verdade, qual que foi a real causa da morte do Edgar Allan Poe. Ninguém sabe até hoje, mas isso é uma pode ser bem plausível, né? Por ele também, na época, não ser tão consagrado, né? A gente sabe que ele morreu meio que no anonimato ali, ele ficou famoso com o Raven, claro, mas ele, né, foi definhando, assim, e saindo da mídia. Hoje a gente idolatra, mas ele morreu, assim, no anonimato. Então, né, como as pessoas não conheciam ele, capaz de ter sido isso mesmo que aconteceu. Nossa, e a vida dele não foi muito longa, né? Ele viveu 40 anos. 40 anos, verdade. Então, também tem tudo isso. E ele fez um único romance, né? Que é aquela história dos pescadores no barco lá, e daí eles ficam sem comida, e tem que você contou em um dos episódios, acho que foi no Poço e o Pêndulo que você contou. Sim. E daí eles decidem comer um menino.
E o menino tem um nome e essa história repete, depois acontece de verdade e o menino que é comido, ele tem um nome. Sim, isso aí tem. É muito louco, que a história direito vai lá no Poço e o Pêndulo, nas notas de rodapé. É incrível. Ele, enfim, sofreu muito com dinheiro, né, a vida inteira. Ele foi pago pelo livro mais famoso dele lá, o primeiro livro de contos, assim, dele. Ele foi pago com 25 cópias do livro, então nem dinheiro não dá. O The Raven, ele vendeu por $9. Então ele teve dificuldade financeira meio que a vida inteira ali, o Edgar Allan Poe também. Eu sempre fico embasbacada. Pra mim, esse é o termo. E a gente sempre descobre mais, né, sobre ele, porque é um autor muito estudado. E assim, se você tiver que responder alguma questão sobre o Poe em relação aos personagens dele, lembra disso. É o herói do Poe que acontece no mundo, e não o mundo que acomete esse herói, né? Bem observado. Tá tudo dentro da cabeça, né, desse personagem. Todo o terror acontece ali. Se cair Edgar Allan Poe aí no Enem, dificilmente cai. E falar que esse conto foi indicação de uma conselheira nossa, de uma apoiadora, né? A Jaqueline Conte, que é escritora também. Valeu aí, Jaqueline, pela indicação. Até quando ela indicou... conto, a gente tava falando, esse conto é o conto perfeito para leitura de ouvido. Perfeito. Porque ele tem uma duração boa, né? Não é um conto muito longo, nem é um conto muito curto. É um conto super envolvente e é de um autor famosão, né? É perfeito. Então é o conto perfeito. E até quando ela me indicou, foi como o coração delator, né? E daí aqui na nossa tradução é denunciador, e daí a gente encontra muito como revelador também, depende do tradutor. Tem outras traduções, verdade. Mas tudo tem o mesmo sentido, né? A gente também tá recebendo sugestão de outros apoiadores, né, do Leitura, então obrigado pela sugestão aí de vocês, apoiadores. Eu acho que nesse terceiro ano, nosso conselho do Leitura tá funcionando. Tá funcionando, e tá sendo sugestões muito legais, muito porque parece que, né, os nossos apoiadores, eles entendem o podcast, né, eles entendem o que a gente procura num conto, num poema, e eles estão sugerindo bem certinho o que a gente procura, e até facilitando o trabalho às vezes, né, tipo, a gente já tem na lista ali, isso aqui nem vou precisar pesquisar tanto, porque esse aqui já tá garantido a gente fazer no futuro. Super legal. Então tá muito massa aí. Se você quiser ser um dos nossos apoiadores aqui no nosso podcast, você pode entrar em apoia.se/leitura de ouvido e participar do nosso financiamento coletivo lá no apoia.se. Ou também você pode fazer, tem várias pessoas que estão fazendo isso agora também, que é no Pix, né? Então faz um apoio ali, ou você programa o Pix todo mês, ou você faz uma vez só do quanto você quer, e você faz pela chave leituradeouvido@gmail.com. E eu tenho que falar também que a nossa apoiadora internacional pediu, a gente tem algumas pessoas de fora, na verdade, né, que moram em Portugal, mas tem outros termos. A própria Jaque mora em Portugal hoje, que ela tá concluindo o doutorado lá, né? Ela é de Curitiba e tá morando em Portugal. Mas a Betânia, que entrou na semana anterior, ela fez por PayPal, né? E ela falou, falem do PayPal também, tem gente de fora do país que pode fazer pelo PayPal. Então a pedido da Betânia... Dá de pôr no PayPal. PayPal a gente não tem bem certinha a nomenclatura, né? Mas se você quiser fazer por PayPal, que daí a taxa diminui também, né? De conversão, você pode fazer por lucaspiaseski@gmail.com. Então é Lucas, PIACESKI@gmail.com. É o meu PayPal, e daí daí por tabela é o PayPal do Leitura de Ouvidos também. É verdade. Então, beleza. Então vamos lá, vamos dar um abraço geral aqui pra essa galera super legal que nos incentiva muito. Então tá, é o Adalberto Machado Santos, Adriana Mairink, com a editora Infinita Lisboa, Anderson Luiz Fernandes, Betânia Nascimento, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lubi, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kênia Garcia Bento Torquato, Lilian Reinert, Marcelos Machado, Maria Lúcia Rick Bardi, Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquese, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvia Schmidt e Zenilda Ribeiro. Valeu aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Obrigado a você, se você tá ouvindo no Brasil, se você tá ouvindo em qualquer lugar do mundo. A gente fica muito feliz de pessoas também de fora do Brasil, né, que escuta a gente, da Alemanha, de Portugal, dos Estados Unidos. Tem uma
pessoa do Texas, Austin, Texas, né? Que mandou que escreve... deixa eu achar rapidão aqui, então bem legal. Vai rapidinho que é bem massa mesmo. É uma bióloga brasileira que tá morando faz tempo. E é bom, como ela mandou essa semana, é bom a gente já ler, porque senão a gente vai ler lá na frente e depois fica meio ruim. É bom a gente ler as coisas quando tá fresco, né? Então a gente tem bastante leitor de ouvido de fora do país também, que é muito massa. E ela falou assim... tá valendo minhas coisas. Meu nome é Nariel, hoje moro em Austin, no Texas, sou bióloga e fui 8 anos professora no Brasil, antes de vir para cá. Fiz faculdade de biologia, mas amo literatura brasileira. Eu amo o canal de vocês, ele é maravilhoso e sim, muito importante para toda a sociedade. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo trabalho super profissional de ambos. Toda semana estou com vocês no Spotify. Super beijo. Legal. Obrigado aí, Nariel, pela sua mensagem, a gente fica muito feliz. E o meu ego tá inflado. É muito legal. E o nosso filho, quando viu a mensagem, Mãe, ela falou que se formou em biologia, mas ama a literatura. Eu fiquei pensando, mãe. Pois é. Não, ele quis dizer assim que ele quis dizer? Puxa, ela poderia ter se dado muito bem na área de literatura também, não só na área de biologia. Às vezes na vida você tem que fazer o que os outros querem, né? Que o seu talento seja usado. Mas, só pelo fato dela estar morando fora do Brasil, sendo brasileira, tendo se formado aqui, ela é uma pessoa bem sucedida, né? Não tô menosprezando o nosso país, mas tô dizendo que ela alcançou um patamar diferente. Muito bacana, muito bacana. Muito obrigado aí. E continue com a gente. É isso aí, obrigado você que continuou até agora, no final do episódio, passou por todas as notas de rodapé, cresceu intelectualmente. E se você tá ouvindo a gente até agora, se você é desses que ouve o episódio do começo ao fim... Até os últimos segundos. E você não recomendou para ninguém ainda, por favor. Que dor recomende, no meu coração. Se você acha nosso podcast massa, compartilhe com alguém que você acha que vai gostar também, que a gente fica muito feliz. E é isso aí, né? A gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.